Abra sua Bíblia junto comigo em João, capítulo 6, versículo 51. João, capítulo 6, versículo 51. Ô Bill, aproveita a viagem, ó, só para você não ir vazio. Faz favor. Obrigado. João, glória a Deus, aleluia. Irmão Nino incendiado. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, diz assim. Vamos ler a partir do versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém? E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode ele nos dar a sua carne para comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Obrigado, Marcos. E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém? Meus amados, essa palavra, ela vai muito mais além do que participar da Santa Ceia, né? Em primeiro lugar, né, o tema dessa mensagem é vindo do céu e indo para o céu. Jesus veio do céu para nos salvar. E o seu corpo é o nosso pão e o seu sangue é a nossa bebida. Aquele que come desse pão e aquele que bebe do sangue de Jesus, realmente, de verdade, tem o quê? A vida eterna. E muitas vezes nós interpretamos esse texto, e também não está errado isso, né? Na questão da Santa Ceia, aonde simbolicamente ali nós comemos o corpo de Cristo e bebemos o sangue de Cristo. Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Está correto, está certo. Porém, meus amados, o que realmente é comer e beber, né, do sangue do corpo de Cristo? Vai muito mais além da Santa Ceia. Porque, de repente, a pessoa vem aqui na igreja, toma a Santa Ceia e tal, e ela pega e vive uma semana aí de pecado, uma semana aí fazendo um monte de coisa errada, aí vira o mês, ela vem, toma a Santa Ceia e tal, mas ela não se corrige na vida dela. E ao mesmo tempo que ela está tomando a Santa Ceia aqui na igreja, ao mesmo tempo ela está vivendo uma vida de pecado fora da igreja. Então a questão não é só a Santa Ceia. O comer e o beber o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, ele vai muito além disso. Ele vai através do nosso estilo de vida. Porque quando verdadeiramente eu oro, eu estou comendo e bebendo do sangue de Jesus, do corpo de Cristo. Quando eu me consagro a Deus para andar em santidade, eu estou comendo do pão, do corpo de Cristo e bebendo do seu sangue. Quando eu abro a Bíblia para me alimentar espiritualmente, para ler a Bíblia, eu estou, né, me alimentando, eu estou comendo, né, do corpo de Cristo, eu estou me alimentando do sangue de Cristo. Então, quando eu oro, quando eu vou para a igreja, quando eu me santifico, quando eu me consagro, quando eu adapto a minha vida realmente ao estilo de vida que Jesus quer que eu queira, que eu tenha, aí sim nós estamos verdadeiramente comendo do corpo de Cristo e bebendo do sangue de Cristo, certo? Isso é além da Santa Ceia. Isso o que é? É um estilo de vida. Agora, por que muitas vezes, apesar, como diz aqui em João 6,35, diz assim, ó, João 6,35, estou aqui,
Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ou seja, Jesus, ele é o pão da vida, né? O seu sangue é vida para nós também, e aquele que come e bebe do sangue de Cristo, do corpo de Cristo, ele se satisfaz. A pessoa que é completa em Cristo, a pessoa que realmente come do pão e bebe do sangue de Cristo, essa pessoa, ela é completa, ela é satisfeita, ela é saciada, ela não precisa de mais nada para ter paz no seu coração, ela não precisa de mais nada para ter uma vida de alegria, ela não depende do luxo, dos bens materiais, ela não depende do amor de outras pessoas, ela não depende do sentimento de outras pessoas. Por quê? Porque ela verdadeiramente come do pão e bebe do sangue de Cristo. Agora, a Bíblia diz aqui, em João 6,35, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá sede, e quem crê em mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E por que muitas vezes alguns cristãos, apesar de serem crentes e serem cristãos, quando não consegue preencher a sua vida somente através de Cristo Jesus, precisa de algo mais, precisa de algo a mais de fora, só Jesus não é o suficiente. Por que muitas vezes os cristãos se sentem insatisfeitos, se sentem vazios, se sentem incompletos, se sentem como se tivesse faltando alguma coisa, apesar de ser batizado, apesar de ser membro da igreja, apesar de ser batizado até mesmo com o Espírito Santo, mas ele se sente incompleto, ele se sente vazio, ele sente que está faltando alguma coisa. Só Jesus não é o suficiente. Versículo 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Então aqui, quem vem a mim? Existem pessoas que andam com Cristo. É aquelas pessoas que vão até Jesus. É aquelas pessoas que vão para a igreja. É aquelas pessoas que participam do culto, da célula, até mesmo da reunião de oração. São pessoas que caminham com Jesus, mas não crê, mas não tem aquela fé. Então, embora ela esteja caminhando com Jesus, ela tem fome, porque ela não tem fé para se satisfazer através de Jesus. São os religiosos, é aquelas pessoas que se declaram cristãs, que se declaram filhos de Deus, mas não têm uma fé verdadeira, não tem uma fé legítima. Ela realmente não come do pão, ela realmente não bebe do sangue. Então, Jesus fala assim, quem vem a mim jamais terá fome. Ou seja, se a pessoa vai até Jesus, caminha com Jesus com fé, ela não vai ter fome. Amém? Ela vai ter todas as suas necessidades supridas, materiais, sentimentais e emocionais. Agora, diz aqui, e quem crê em mim jamais terá sede. Então, a primeira parte diz, quem vem? Ou seja, aqueles que andam com Cristo, vem até Jesus. Agora, está falando aqui, quem crê em mim, jamais terá sede. Da mesma forma que há pessoas que andam com Cristo, mas não têm aquela fé verdadeira, há pessoas
que crê em Jesus para milagres, mas não querem andar com Ele. É aquelas pessoas, meus amados, que buscam a Jesus e crê no poder de Jesus para fazer milagre, mas elas buscam a Jesus somente quando precisa, e não tem aquela constância. É aquela pessoa que ela vem para a igreja, ela vem de vez em quando, ou às vezes quase não vem, mas quando ela está passando por uma prova, quando ela está passando por um deserto, aí ela pega firme. É domingo após domingo, é reunião de oração, é jejum de café, chocolate, carne, se precisar ela fica até só tomando água, porque ela crê, mas ela não tem aquela disposição para caminhar com Cristo. Por que não tem a disposição para caminhar com Cristo? Porque caminhar com Cristo é uma vida de renúncia. Aquele que quiser ser meu discípulo, que tome a sua cruz e siga-me. Aquele que não renunciar às suas paixões, seus desejos, seus pecados, aquele que não lutar contra a sua carne, não pode ser discípulo de Jesus, não consegue ser discípulo de Jesus. Então essa pessoa, ela crê que Jesus opera, ela crê que Jesus é poderoso para dar um jeito na vida dela, para resolver, né, para operar um milagre que ela precisa ali urgente, mas ela não tem disposição de andar com Jesus. Por quê? Porque andar com Jesus é uma vida de renúncia. Amém, queridos? Então, comer do corpo de Cristo e beber do sangue é essa vida mergulhada em Deus. É você renunciar às suas paixões, é você renunciar aos seus desejos, é você renunciar aos seus pecados e realmente colocar a sua vida em Cristo. Cada vez que você ora, cada vez que você se santifica, cada vez que você se consagra, cada vez que você vai para a igreja, cada vez que você lê a Bíblia, cada vez que você diz não a qualquer oferta do diabo, você está comendo do corpo e você está bebendo do sangue do Senhor Jesus. Amém? O pão que veio do céu. Quem é o pão que veio do céu? Jesus. Abra sua Bíblia comigo em João, ou melhor, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? O pão que veio do céu, quem é? Jesus. Jesus, meus amados, ele veio do céu, mas para vir do céu e pagar o preço pela nossa salvação, Jesus ele teve que fazer o quê? Ele teve que se humilhar, ele teve que se desapegar daquilo que ele vivia, daquilo que ele era. Jesus morava na glória, Jesus estava lá no terceiro céu, Jesus estava lá à direita de Deus, Jesus estava lá governando, reinando sobre os anjos, recebendo a adoração dos anjos. Mas num determinado momento Deus disse: você vai ter que descer lá, e você vai ter que se tornar um deles, para redimir a raça humana do pecado. E para que o plano de Deus se tornasse realidade, Jesus ele teve que fazer o quê? Abrir mão da sua glória, abrir mão das suas prerrogativas divinas, onipotência, onipresença, onisciência. Ele teve que abrir mão do terceiro céu para descer até aqui a terra em forma humana, como cada um de nós.
Então ele teve que renunciar ao mundo celestial. Ele teve que renunciar à sua glória celestial. E ele teve que renunciar o poder que ele tinha como Deus. É por isso que o texto de Filipenses fala que, existindo em forma de Deus, falando de Jesus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Então, queridos, Jesus, para vir até nós, ele teve que abrir mão, certo? Da sua glória. Jesus, para descer do céu até nós, ele teve que abrir mão da sua glória. E nós, meus amados, para subirmos ao céu, nós também temos que abrir mão desse mundo. Vocês estão entendendo? Vindo do céu, indo para o céu. Jesus, ele, para vir do céu até nós, ele teve que abrir mão do mundo que ele vivia, da esfera que ele vivia, se humilhando, renunciando. E nós, para subirmos ao céu, nós temos que fazer como Jesus. Nós temos que abrir mão deste mundo. Nós temos que desapegar desse mundo. Nós temos que renunciar toda a glória, todo o poder que nós temos nesse mundo. Abra sua Bíblia comigo em 1 João. 1 João 2, do 15 ao 17. Olha lá o que diz. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Volta, esse versículo é forte, volta. Olha só, queridos. A gente lê esse versículo 500 vezes. Mas olha como que esse versículo ele é forte. Não ameis o mundo. Olha aqui para mim. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, esse presente século que nós vivemos, o amor do Pai não está nele. Quem tem realmente o amor de Deus no coração, não é apaixonado por esse mundo. Quem realmente tem o amor de Deus no coração, não é atraído pelas coisas desse mundo. É um sentimento do quê? De desapego. Continuando. Porque tudo o que há no mundo, aí vem, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Essa versão aqui é boa porque ela é bem clara, né? O desejo da carne, o desejo dos olhos. Por que que de 10 anos para cá, que a internet deu um salto no avanço da tecnologia, por que que bilhões de pessoas são meio que escravas da internet? Por que que nós não conseguimos ficar sentado num ponto de ônibus, olhando o movimento da rua? Por que que nós não conseguimos ficar sentados no ponto de ônibus, olhando o carro passar? Por que que nós não conseguimos ficar no ponto de ônibus, trocando ideia com alguém? No ponto de ônibus, como é que a gente fica? É ou não é? Esperando a consulta no médico. Queridos, é isso aqui, ó, o desejo dos olhos.
o desejo dos olhos. Nós queremos ver, nós queremos estar vendo alguma coisa, nós estamos querendo ver algum negócio que vai mexer com a gente, né? Nós estamos querendo ver sempre alguma coisa. A gente não consegue mais ficar. Eu estou dirigindo aqui, a Alessandra está aqui. Foi mal, gata. Mas ela está ali no celular. Mas no caso dela, eu vou dar um desconto. Não, mas você sabe que hoje ela estava vendo os recados da igreja, ela estava anotando tudo no celular lá, tudo, né? Mas a Alessandra, ela faz o Duolingo. Quem já ouviu falar do Duolingo aí? Ah, quase ninguém conhece o Duolingo? Levanta a mão quem conhece o Duolingo aí. Ah, bom. Preguiça levantar a mão aí, meu irmão. Pelo amor de Deus. Tomou café, não? Quem está tomando café aí? Eu só tomei dipirona no segundo dia, depois acabou, o café já era. Não teve mais dor de cabeça, não teve mais nada. Queridos, ela faz o Duolingo. Só que, viu, Ana? Ela faz o Duolingo assim. Porque o Duolingo é assim, a pessoa fala no inglês rápido e normal. How are you? What's your name? Fala assim no Duolingo, né? Aí você tem que traduzir, tem que escrever. Aí quando a pessoa não entende, o Duolingo tem uma versão que fala devagar. How are you? Aí eu estou dirigindo ali, toda hora eu escuto. How are you? Já falei para ela, eu falei, gata, você acha que quando você for viajar, o pessoal vai falar assim? What's your name? Good morning. Vai falar, não vai falar assim. Mas ela é perseverante, é uma mulher perseverante, ela foi que 2024 vai, né? Vai dominar, em nome de Jesus. Mas, queridos, voltando ao assunto da Bíblia aqui, não é verdade isso? O desejo dos olhos, o orgulho dos bens, o orgulho dos bens, o orgulho de ter bens materiais valorosos. Eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento, eu tenho esse carrão, eu tenho isso, eu tenho um sítio, eu tenho chácara, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Pastor, mas é pecado isso? Não é pecado, meus amados, desde que não tome conta do coração. Só que, na maioria das vezes, esse tipo de coisa, essa paixão pelo mundo, ela é tão forte, que se a gente não vigiar, ela está pegando o nosso coração. Então, quem tem o amor de Deus, ele não é apegado a essas coisas. Para nós irmos até o céu, é aquilo que Deus está falando aqui, ó, né? Não ameis o mundo e nem que no mundo há. Ou você ama o mundo, ou você ama Jesus. Continuando no 17. Ora, o mundo passa. Tudo isso aqui vai passar. Bem como seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que não faz a vontade de Deus vai passar com o mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, nós temos o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos o que é e o que não é a vontade de Deus. A verdade é uma só e ela é bem clara e rude, tosca. Nós só erramos se nós quisermos. Nós só erramos se nós não temos força suficiente para vencer a nossa carne. Nós temos ciência do que é a vontade de Deus. Nós temos ciência. Mas muitas vezes, mesmo dando aquele alerta, aquele alarme ali na sua consciência, você continua naquela atitude que você sabe que não é a vontade de Deus.
E é aí que mora o perigo. É saber a vontade de Deus e não fazer. É saber o que é realmente o mandamento do Senhor, a palavra de Deus, e não praticar. Saber o que é comer o corpo de Cristo e beber do sangue de Cristo e não fazer. Continuando o texto. 18. Filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes. Por isso sabemos que é a última hora. Alguns teólogos afirmam que os últimos tempos é considerado do Pentecoste até o milênio. Ou seja, nós estamos vivendo os últimos tempos, desde o dia de Pentecoste até o milênio. E João, ele escreve algo interessante aqui, porque na época dele já tinha os anticristo. E o que é o anticristo? Muitas vezes a gente acha que o anticristo só vai ser aquele filho de Lúcifer, que vai se levantar com poder na terra, né, que vai fazer todo aquele estardalhaço, aquela destruição toda que nós vemos no Apocalipse. Mas existe o espírito do anticristo que já paira sobre a terra desde a época do apóstolo João. E o que é o espírito do anticristo? É aquele que é responsável por tudo aquilo que é heresia. É aquele que muitas vezes não confessa que Jesus veio em carne, que Jesus não é o Salvador. É aquele espírito que fala, não, Jesus é um profeta, Jesus foi um mensageiro, mais nada. O anticristo, o espírito do anticristo é aquele que confronta a verdadeira doutrina da Bíblia. E hoje nós estamos vivendo isso muito forte. Muitas pessoas se levantando para contradizer a palavra de Deus, para contradizer o que está escrito na Bíblia, chegando até a falar que a Bíblia precisa ser reformulada, que a Bíblia é um livro atrasado. Então, meus amados, o espírito do anticristo, ele já está, pairando sobre as nossas vidas, pairando sobre o ar. Mas o anticristo de verdade, ele ainda não chegou. Mas ele, tem lançado o seu o quê? Os seus pensamentos, as suas filosofias, as suas doutrinas, que às vezes você olha assim, parece que é um homem de Deus que está pregando, mas quando você vai confrontar na palavra, não é aquilo que está escrito. Uma linguagem bonita, uma linguagem bacana, até demonstração de sinais. Mas e aí? Lembra daquele texto lá em Mateus capítulo 7? Senhor, Senhor, mas em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos muitas maravilhas. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço. Amém, queridos? Então, Jesus, ele teve que abrir mão da glória, teve que abrir mão para vir do céu para a terra. E nós, para irmos da terra para o céu, nós também temos que abrir mão desse mundo. Nós temos que desapegar desse mundo. Nós não podemos ser apaixonados por esse mundo. Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você é apaixonado de fato por Jesus, ou você é apaixonado por esse mundo. Não tem como, 50%, Jesus não quer 50% do seu coração. Amém? Jesus não quer 50% do seu coração, Jesus quer 100% do seu coração. E se alguma coisa está competindo com esse amor, você tem que afastar da sua vida em nome de Jesus. Amém? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 ao 10. Olha o que diz aqui. 1 Timóteo 6, do 7 ao 10. Porque nada trouxemos para este mundo, e daqui nada podemos levar. 8.
Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Agora eu vou falar uma coisa, vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos que realmente conseguem viver essa palavra? Não é uma palavra difícil? Vamos ser sinceros. Sim ou não? Paulo escreve, nós não vamos levar nada desse mundo. Tiver satisfeito, tiver roupa e comida, né? Alimento e roupa tal, estejam já o quê? Satisfeitos, alegres, felizes. Mas aí é que está o X da questão. Aí você pega uma pessoa e chama ela para entrevista. E você pega para ela, chega nela e pergunta assim: você tem casa? Não, paga aluguel. Você tem carro? Não, eu ando de Uber. Você tem algum bem material? Não, eu não tenho nada. Eu pago aluguel, eu não tenho carro, eu ando de Uber, de táxi, de ônibus. Mas você é feliz vivendo dessa forma? Queridos, se a pessoa estiver realmente comendo do pão e bebendo do sangue, ele vai responder para você: eu sou feliz assim. Eu pago aluguel, eu ando de Uber, eu ando de ônibus, mas eu sou super feliz com Jesus, não me falta nada. Eu tenho roupa, eu tenho comida, eu tenho saúde, eu tenho a minha família, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho Jesus. Vocês percebem, meus amados? Eu sei que é uma palavra dura, eu sei que é uma palavra complicada, difícil de absorver, mas, queridos, quando Cristo abriu mão da sua glória, Ele abriu mão de muito mais para descer do que nós temos que abrir para subir. Quem está me entendendo, diga amém. Ele abriu mão de muito mais. O que Ele pede para nós abrirmos mãos aqui nesse mundo é trapo de imundícia, relacionado ao que Ele abriu mão lá da glória para vir até nós. Amém, queridos? Caminhando para o final. E como que nós conseguimos fazer tudo isso por Cristo e através de Cristo? Entendendo a graça de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. Éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Ou seja, no passado, antes de Cristo, a nossa natureza era diabólica, a nossa natureza era adâmica, a nossa natureza era caída. Nós éramos filhos do quê? Filhos da ira. Filhos da ira, ou destinados à ira. A ira de quem? A ira de Deus, porque um dia a ira de Deus vai cair sobre os pecadores da terra, está na Bíblia. O nosso destino era esse, nós éramos filhos da ira, nós estávamos destinados à ira de Deus, mas Deus, versículo 4, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou,
estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Queridos, existem pessoas por aí que não conhecem a palavra de Deus, que acham que está tudo perdido, que não tem mais volta, que não tem mais perdão, que não tem mais recomeço, que não tem mais nada. Existem pessoas que não têm esperança mais nessa vida, foi tudo embora. Pessoas que não conseguem se perdoar e acham que também Deus não pode perdoar. Quando uma pessoa dessa, ela encontra a graça de Deus, ela recebe a graça de Deus, ela entende que mesmo depois de tudo que ela fez, Deus ainda pode amá-la e perdoá-la. Essa pessoa, quando ela recebe essa graça de Deus, meus amados, ela é o quê? Ela é transformada. Esse é o impacto que a graça de Deus deve ter em nossas vidas. Entendendo que nós estávamos destinados à ira, entendendo que nós não merecíamos nada da parte de Deus, mas quando nós encontramos com Jesus, quando nós encontramos com a graça de Deus, essa graça, ela deve nos transformar. E através dessa transformação da graça de Deus em nós, nós ficamos tão apaixonados por Jesus, que nada mais nesse mundo importa. Amém, queridos? Existem pessoas que brigam com Deus. Existem pessoas que cobram de Deus. Existem pessoas que ainda não entenderam o que Deus fez na vida delas. Meus amados, nós estávamos destinados à ira. Nós estávamos destinados ao inferno. Nós estávamos com o nosso nome escrito no livro da condenação eterna. Jesus foi lá e apagou o nome do livro da condenação e escreveu o nosso nome no livro da vida. Nós estávamos condenados ao sofrimento eterno, mas agora nós estamos destinados à vida eterna. Queridos, quando nós entendemos isso de verdade, para valer, tudo nesse mundo perde o seu valor. Tudo. É por isso que o apóstolo João, ele escreve que os mandamentos do Senhor não são pesados. Eu estou encerrando aqui, 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos seus mandamentos. Olha lá, e seus mandamentos não são um peso. Por que que os mandamentos do Senhor não devem ser um peso para nós? Porque nós fomos transformados poderosamente pela graça de Deus. Nós sabemos que não é através das nossas obras. Nós sabemos que não é através da nossa pequena justiça, que não serve para nada nesse mundo e muito menos para Deus, mas é através da graça de Deus. Esse favor, esse perdão que nenhum de nós aqui, meus amados, nenhum de nós, nem aqui, nem em lugar nenhum nesse mundo, que já nasceu, já morreu, ou que vai nascer e vai viver, nenhum de nós merecíamos, nenhum de nós. Então, quando eu entendo que alguém abriu mão de coisas muito mais elevadas do que aqui da terra, eu tenho que abrir para ir para o céu. Quando eu entendo que alguém morreu no meu lugar só por amor,
quando eu entendo que eu posso receber esse perdão de Deus, essa restauração, essa transformação, só porque Ele me ama, isso tem que trazer um efeito, uma transformação na minha vida, queridos. Senão, eu tenho que rever a minha fé. Eu tenho que rever a minha fé. Presta atenção. Se Jesus não é suficiente na sua vida para te satisfazer o seu coração, se os mandamentos do Senhor para você é algo muito pesado, é muito difícil, pastor, é muito difícil ser crente. Você tem que rever a sua fé. Se você ainda se sente muito atraído pelas paixões desse mundo, você tem que rever a sua fé. Porque aquele que realmente quer ser discípulo de Jesus, ele renuncia a tudo, toma a sua cruz e segue a Cristo. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus amados. Vou falar uma coisa para vocês. É muito mais fácil, é muito mais simples você viver sem esse apego desse mundo do que viver apegado a esse mundo. Você não vai brigar por causa de dinheiro, você não vai brigar por causa de herança, você não vai brigar por reconhecimento. Não, mas a ideia foi minha. Você não vai brigar por isso. Você não vai, sabe, você não vai esquentar tanto a cabeça. Tem pessoa que anda num espírito aí, numa crise de ansiedade terrível. Por quê? Porque ainda anda muito preocupado com as coisas desse mundo, com a satisfação do seu coração. A vida, meus amados, é muito mais simples quando você simplesmente deixa Deus trabalhar e você não liga para mais nada, no bom sentido. Não estou falando de você viver uma vida irresponsável, não é isso. Mas você vive a vida. Você vai vivendo, você vai tocando o barco, vai orando, vai buscando a Deus. O que você precisa, você coloca diante do Pai. E o Pai abençoa, o Pai te dá. E você vai vivendo debaixo da graça de Deus, aonde o prazer maior da sua vida não são os prazeres desse mundo. Se eu não fizer uma viagem por ano eu enlouqueço. Eu não aguento ficar com o mesmo carro mais do que 3 anos. Eu não consigo ficar com o celular mais do que 2 anos. Sabe essas ideias? Quando nós estamos desapegados, meus amados, tudo isso vai perdendo valor. Apareceu um negócio bom, apareceu alguma coisa boa, Deus abriu a porta, você vai lá e faz. Não abriu, você deixa quieto, você fica de boa do mesmo jeito. Deus abriu a porta, glória a Deus. Não abriu a porta, glória a Deus. Eu garanto para vocês, meus amados, é muito mais fácil viver assim do que você viver preocupado com tudo desse mundo. E o que Jesus abriu mão para nos dar salvação não tem comparação com aquilo que nós precisamos abrir mão para receber a salvação. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você feche seus olhos agora. A Rose já pode apagar a luz. Querido, o comer e o beber do corpo e do sangue de Cristo é algo que faz parte na sua vida cristã somente na Santa Ceia
ou você come e bebe do corpo e do sangue de Cristo diariamente. Eu não vou me delongar mais. Você já ouviu a palavra. Eu quero que você ore agora. Eu quero que você busque a Deus. Talvez ser um crente tenha sido pesado para você, tem sido difícil. Ainda o mundo te atrai demais, te seduz. Você, muitas vezes, nas suas orações, você tem cobrado a Deus. E por que você tem cobrado a Deus? Porque o teu coração não está satisfeito somente com Jesus. Jesus ainda não tem sido aquele alimento suficiente. Você precisa de mais alimento, além de Jesus. Mas se Jesus não está saciando totalmente a sua fome, tem algo errado. Porque Ele é suficiente para saciar toda a nossa fome, toda a nossa sede. Então, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você tenha que dizer para Jesus novamente: Senhor, eu entrego a minha vida totalmente a Ti. Eu entrego totalmente a minha vida a Ti, mas agora de verdade, Jesus, eu renuncio, eu coloco tudo na cruz, eu coloco tudo na cruz. Eu renuncio tudo, assim como o Senhor renunciou, mas eu renuncio tudo. Eu quero me saciar, eu quero me completar somente em Ti, Jesus. Somente em Ti, Jesus. Somente em Ti. Ore, busque a Deus nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, eu nasci para Te chamar de Deus. Eu nasci para Te chamar de Pai e andar ao Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu e sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações e me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. De Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra Te chamar de amor, eu nasci pra Te chamar de Pai do Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu e sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, todo dia vem as tentações e me chamam, todo dia as propostas vêm e me chamam.
amigo de